Olá, meu nome é Letícia, eu faço parte do suporte e sucesso do cliente aqui na Nuna. Hoje eu vou estar fazendo uma demonstração da Nuna HQ, mostrar todas as funcionalidades que nela tem, né, todos os recursos que vocês podem vir a aproveitar para a melhoria do seu negócio, do seu espaço, tá bom? Então vamos pro vídeo? Supondo que essa já é uma agenda funcional, tá bom? Apesar de ser a primeira vez que vocês estejam usando, vamos fingir então que é a primeira vez. Vou passar para a próxima semana que está a zeros. Então vamos lá. Você quer abrir o seu negócio e essa é a visão que você tem do calendário semanal seu. Se você tiver mais colaboradores dentro do seu negócio, a gente vai vir aqui em todos os colaboradores, você já tem a visão geral de todos os colaboradores, conseguem ver aqui, tá bem? Se tiver recursos como salas, gabinetes, também consegue ver todos eles aqui, como recursos e gabinetes. Mas nesse caso eu só quero ver a minha agenda. Então vamos lá, a gente vê desse jeito. A primeira coisa que a gente vai fazer então é pensar horário de almoço e dias de folga, tá bom? Para esse horário ficar bloqueado para os seus clientes não fazerem marcações. Então vamos supor que sexta, sábado, domingo é o meu dia de folga. Então eu já coloquei sexta, sábado e domingo. Nesse caso vou colocar a sexta e vou escrever o motivo, folga. E vou colocar um emoji. Vou colocar o dia inteiro, meu dia inteiro de folga. Vou selecionar uma cor para esse horário ficar em destaque. Eu vou repetir isso diariamente ou vou repetir isso semanalmente? No caso, semanalmente, na sexta-feira, eu guardo e já ficou. Na próxima semana, fica também, tá bom? Se fosse só um dia, eu posso fazer isso, vamos supor que seja um médico, ou como hoje é São João, seja um feriado ou algo assim, eu posso colocar aqui, feriado. Vou selecionar o horário, que é a partir das 2 do almoço até o fim, até o fecho, né? Posso colocar uma cor diferente para visualizar que é um dia esporádico. Eu não vou selecionar mais nada e fica só esse dia. Se a gente pular para a próxima semana, não aparece, porque é um dia esporádico. Isso poderia ser se fosse um agendamento de médico, algo pessoal, um dentista. Você tem que se ausentar do local e você não queira que seus clientes tenham acesso a esses horários, tá bom? Então, esse é o primeiro passo. O mesmo funciona se você quer almoçar. Vamos supor que o almoço aqui tá da 1 às 2, mas vamos supor que o almoço seja das 2 às 3. Eu seleciono uma cor diferente, no caso eu quero a roxa, e eu escrevo almoço. Seleciono então diariamente, porque todos os dias eu vou comer nesse horário, e eu guardo. Então assim vai ficar para sempre o horário do almoço como esse, tá bom? Eu vou excluir porque eu já tinha feito antes. Ok. Então, esse é o primeiro passo, que é o de bloqueio dos horários disponíveis por motivos como folga, almoço, férias ou algo mais pessoal, tá bom? Agora eu vou fazer uma demonstração de como criar serviços, categorias para o seu negócio. Aqui eu já tenho bastante categorias de serviços criados, né? Mas vamos supor que eu queira criar uma nova categoria e essa vai ser, então, tatuagens. Tatu. Categoria de tatu. E o serviço que eu quero criar dentro dessa categoria é, primeiro, avaliação. Avaliação da ideia, não sei, da tatu, ou, não sei, ou, da tatu, vamos colocar. Pode ser da tatu, do espaço da pele, não sei, uma avaliação, né? Então, a gente vai colocar aí na categoria de tatu, que a gente criou anteriormente. Vou colocar aqui um normal. Leva em torno de 30 minutos para eu fazer a avaliação de quanto vai custar, do tamanho da tatuagem, de que desenho vai ser, né? E o buffer após o serviço nada mais significa como tempo de pausa. Então, vamos supor que eu preciso de 10 minutos para ir no banheiro,
para respirar, para beber um café, para fumar, qualquer coisa desse tipo. Então eu preciso, na verdade, de 30 minutos mais 10. 30 minutos é o tempo que seu cliente vai visualizar no seu calendário online, né? Então, para avaliação, ele vai ver que vai demorar 30 minutos, ele vai embora e depois você tem 10 minutos para poder fazer alguma coisa que você queira. Então, é aquela pausinha rapidinha. Mudei aqui. E aqui é grátis, não tem preço, tá bom? Para fazer essa avaliação, não vou cobrar nada. E eu guardo. Guardando, eu venho aqui na categoria que eu criei, que tá aqui, em Tatu. E eu também tenho a parte de marcação online. Vamos supor que tenha outros serviços para além de avaliação, mas eu queira colocar aqui uma foto. Eu posso colocar foto então, de várias tatus ou algo que seja do tipo para o meu cliente ter uma visibilidade melhor do serviço que eu vou dar. Posso colocar uma descrição, então a descrição vai ser avaliação do desenho, da ideia, do local que vai ser tatuado, enfim, N coisas eu posso colocar como descrição aqui para o cliente saber sobre o que se trata o meu serviço. Eu posso selecionar os colaboradores que vão fazer isso. No caso, os únicos colaboradores que vão fazer vai ser a Letícia. Então, eu tenho que tirar um por um, porque o sistema já entende que todos os colaboradores fazem. Eu vou deixar só como a Letícia faz a tatu. Tá bom? Então, seleciono a Lê e vou tirando um por um. Depois que eu selecionei, eu guardo. Eu posso selecionar algum recurso. O recurso, nesse caso, pode ser uma sala, um gabinete, um espaço separado. Então, para além de eu selecionar apenas o colaborador, eu posso selecionar também apenas um recurso. No caso, é só a sala 2, né, que vai estar disponível e eu guardo. Eu também posso permitir se o cliente seleciona ou não o colaborador. No caso, nesse caso, não vai ser, porque apenas um colaborador vai estar a trabalhar, mas se fosse 2 ou mais, eu poderia colocar essa opção. E você pode selecionar o recurso, e no caso, não, o recurso é apenas um, mas se fosse mais do que uma sala, eu poderia permitir ou não, tá bom? Eu posso colocar uma mensagem de confirmação, né? Quando isso é tudo online. Então, o cliente vai receber uma confirmação assim: foi confirmado o seu agendamento, venha preparado, com a pele limpa, depilada. E eu posso colocar uma questão também: tem alergia a alguma coisa? Já fez tatuagem antes? Qualquer pergunta que vocês queiram fazer para os seus clientes vai aparecer na questão online depois, tá bom? Após os serviços e as categorias forem feitas, né, e todos os horários serem bloqueados com as folgas e o seu horário de almoço, enfim, a gente vai colocar então as marcações dos seus clientes. Vamos supor então que semana que vem, né, eu tenha um cliente, chama Bruno. Se o Bruno já fez alguma marcação online antes, ou se eu já fiz alguma marcação para o Bruno, vai aparecer aqui toda a lista de Brunos que eu tenho na lista dos meus clientes. Eu posso selecionar, vai ser esse Bruno aqui, ele já veio 6 vezes. Eu consigo ter acesso ao telefone, ao e-mail dele. Tudo isso é criado, tá, gente? Eu tenho aqui todas as visitas anteriores, com tudo, se ele veio, se ele faltou, se ele cancelou, se é um cliente recorrente, quem foi que fez a marcação para ele. Então, foi o colaborador Letícia, o Adam. A gente tem muito mais aqui embaixo. Então, a gente tem toda essa parte, se ele recebe o lembrete em e-mail ou SMS, né? A gente tem várias opções aqui. Então, nesse caso, é um cliente que vai fazer coloração e consultoria, né? A gente tem o tempo aqui de cada serviço e com o colaborador que vai ser. Então, a gente vem marcar. Nesse caso, tá falando que não tem o NIF, mas tudo bem, não quero que tenha. E aqui já fica a marcação dele, né? Logo em seguida, eu quero fazer uma marcação para um cliente que não tem ficha comigo.
Então, vem em Letícia. Eu, como proprietária, eu posso fazer qualquer coisa que eu quiser. Então, eu posso colocar o número ou o e-mail ou não, tá bom? O cliente, ele é obrigatório a colocar o número de telefone se for fazer uma marcação online, porque isso é uma segurança para vocês, tá bom? Então, eu não quero colocar nada, porque eu não tenho o número dela ainda, mas quando ela vir, eu faço a ficha completa dela aqui. Então, eu coloco Letícia, eu sei que o nome dela final é Silva. Então, não tem nenhuma sugestão de Letícia com esse nome. Então, vai ficar salvo. Eu faço uma nova marcação, já fala que é a primeira vez dela fazendo essa marcação aqui. O dia e a hora, enfim. Eu vou selecionar que ela vai fazer balaiagem e comigo ou com outro colaborador. Eu posso colocar aqui uma nota do cliente, então vamos supor, ela gosta de tomar café ao chegar no estabelecimento. Então, assim, eu já tenho uma nota e eu já sei tudo sobre a cliente. Então, eu já sei que quando ela chega, ela gosta de receber uma atenção, um mimo, né? Então, eu pego, já faço o café quando ela chegar, porque eu sei que ela gosta. Eu posso customizar, né? Eu posso colocar aqui fotos da cliente, se eu quiser. Posso colocar, posso customizar com outras coisas, o pagamento, enfim. Adicionar outros clientes que vieram por ela. Se é uma marcação especial, eu posso colocar aqui. Posso fazer uma marcação aqui na marcação mesmo, que é tipo... Cliente tem dúvida sobre o serviço. Perguntar o que quer antes, para eu lembrar, né? Eu posso colocar um campo personalizado, então vamos supor que eu quero aqui a cor, se ela tá fazendo uma coloração, eu posso colocar que ela tá escolhendo hoje fazer cor castanha, se é teste, se não é, enfim, eu posso fazer N coisas, eu guardo. Eu vou falar também que tá sem o NIF. Passou aqui um pouquinho do horário, mas não tem problema. E o serviço e o cliente já fica marcado aqui, tá bom? Eu posso continuar fazendo isso para N pessoas, tá bom? O Pedro vai fazer um monte de coisa. O Pedro vai fazer coloração, balaiagem, consultoria, faço marcação e já fica aqui todos os serviços dele. Isso aparece aqui como um tempo em transparente, porque fica disponível depois online para algum cliente fazer marcação ou mesmo para você fazer uma marcação para outro cliente, tá bom? Então é o tempo de aplicar a coloração, ter o tempo de agir, onde você não vai mais trabalhar com essa cliente, e depois a finalização, que é onde você volta com a cliente. Então, basicamente é assim que vai aparecer para vocês. Aqui a gente também tem o fato do cliente querer reagendar a marcação. Vamos supor aqui que esse cliente aqui da terça-feira queira reagendar para sexta. Aconteceu algum imprevisto, ele te ligou, né, e falou o motivo. Então, a gente tem aqui alguns horários disponíveis, que é esse horário aqui, da manhã na quarta, o horário da manhã também na quinta e depois da sexta-feira. Ele diz que quer mudar para sexta. A gente vem reagendar a marcação, a gente simples assim coloca o dia que a gente quer. Se fosse para outra semana, a gente viria aqui, seguiria em frente. Mas vamos supor que ele queira para sexta-feira. Sexta-feira, vai. Sexta-feira às 10h30. A gente pode colocar mover e notificar ou mover sem notificar. Eu vou colocar sem notificar porque foi ele que entrou em contato, então eu não preciso notificar ele sobre a mudança. Já ficou aqui. Esse espacinho aqui para vocês verem a passada marcação é o buffer, tá bom? Aquele horário que você precisa de 10 minutinhos antes da marcação do serviço para respirar, para ir na casa de banho, enfim, fazer o que vocês bem quiserem. E vamos supor que o cliente queira cancelar. A gente tem toda a parte aqui do cancelamento na parte de status, tá bem? O estado pode ser que ele compareceu, cancelou. Se ele cancelou, vai aparecer assim, tá bom? Em transparente, onde vocês conseguem ver o cliente, o telefone dele e tudo mais, o que ele ia fazer e consegue ver que ele cancelou. Mesmo assim, consigo fazer outra marcação aqui por cima e o cliente online também consegue.
Mas vamos supor também que o espaço seja compareceu, então ele veio, já fica assim. E se é um cliente que queira fazer repetições, então é um cliente que é um cliente fiel, né? Um cliente que vem toda sexta-feira fazer massagem, fazer algum tipo de serviço, fazer as unhas. E então vou colocar que ele vai vir a cada 4 semanas, uma vez por mês, vai vir aqui fazer as unhas, fazer uma massagem, alguma coisa do tipo. Eu tenho que selecionar uma data até quando isso vai acontecer, então vamos colocar até agosto. Ele vai vir, vai retornar então 3 vezes, tá bom? E eu vou confirmar. Ao confirmar e guardar, vai aparecer aqui uma flechinha de retorno. Então é um cliente que retorna, tá bom? Então essa é a visão que vocês têm desses clientes. Se for um cliente mais especial, né, que você queira mostrar, ele vem sempre, etc. Você pode guardar também só essa marcação. Ele aparece se você quer alterar só essa marcação ou não. Mas nesse caso, eu quero só essa marcação mesmo. Então, ele é um cliente especial que tem um retorno e que compareceu na sexta-feira de manhã, ok? A gente também tem a questão de colaboradores, né? A gente tem aqui todos os colaboradores da empresa, mas a gente também consegue, então, vamos supor esse teste, mostrar no calendário. Ele já fica disponível no calendário. Em todos os colaboradores, ele já fica aqui disponível, tá bom? E para a gente editar, então, o perfil desse cliente, desse colaborador. A gente vem aqui, adiciona uma foto, ele vai pesquisar uma foto do seu computador, a gente coloca a função, então nesse caso ele é colaborador mesmo, não é o dono, a gente vê aqui o e-mail, se ele fica ou não, se ele mostra ou não no calendário, se ele recebe ou não as notificações, né, das marcações que ele recebe. A gente consegue colocar então se ele fica ou não disponível para fazer marcações online. Ele pode estar disponível para você visualizar o calendário dele, mas ele não tem disponibilidade online para os clientes deles fazer a marcação com ele. Então, a gente pode colocar aqui também. A gente pode selecionar uma descrição, então se ele é graduado, se ele fez formações, se ele se especializou em alguma área, a gente pode colocar aqui especialização em unhas de gel. Se ele aceita ou não as marcações online, se ele está disponível na seleção de qualquer colaborador, você coloca que sim, e os serviços que ele faz. Então, ele não vai fazer esse, não vai fazer esse. Enfim, a gente seleciona os serviços que ele faz e guarda. Ok? Então, a gente guarda e já fica aqui. Vamos supor que o cliente saia do seu espaço, né? Para remover esse colaborador, basta clicar em ocultar. Então, ele já fica oculto. E se for um novo colaborador que você queira adicionar? Então, você vem aqui na parte superior, né? Em ver novo colaborador. A gente vai colocar o nome, o e-mail do colaborador e vai colocar a função. Nesse caso, é o dono, é o colaborador? Colaborador. E a gente envia, tá bom? Ao enviar, ele vai receber no e-mail e vai seguir o passo a passo da continuação para fazer o perfil dele, tá bom? Marcação online, então aqui nessa parte ao lado a gente tem o perfil de vocês online, né? Então aqui a gente tem o endereço, o nome da empresa, vocês sempre podem modificar, não tem problema nenhum. A gente tem um campo que a gente indica colocar o logo, né, do local da empresa, o e-mail, o telefone e uma descrição. Então, é uma agenda online, enfim, a gente pode colocar a descrição que a gente quiser. Pode selecionar um tipo, né, de serviço, então a gente pode colocar unha, treino, estética, animal. Nesse caso seria outro serviço. A gente pode colocar alguma foto. No caso, pode ser até 6 fotos e um GIF também, tá bom? Que é aquele bumerangue. A gente seleciona um horário de funcionamento, então das 9 às 18 horas, horário comercial. A gente tem a parte de controle, né, de segurança, onde a gente vai pedir algumas informações acerca do cliente. Então, é obrigatório o número
do cliente o telefone, né? Isso na parte online. Os proprietários podem fazer a marcação como bem entender, sem número, sem nada. Mas o cliente é necessário sim fazer esses 2 passos. E o e-mail também é obrigatório. A gente seleciona então se o cliente pode fazer a marcação em 180 dias, 60 minutos antes da marcação, se a qualquer momento ele pode cancelar 3 horas antes, reagendar em 3 horas antes, sei lá. Você seleciona o horário e o tempo que melhor cabe para o seu local. Se é necessário ele receber um código, né, no telefone dele ou não, então aqui selecionado como não, você pode ativar ou não a marcação online, então cai uma marcação. Você pode primeiro visualizar ela, aceitar ou não, ou se ela cai automaticamente. Se ela cair automaticamente, vem aqui e guarda e ela já fica. Se permite ou não as reservas online de marcação que foram canceladas. Então, o cliente cancela por algum motivo, você permite que ele volte a fazer essa marcação ou não? Nesse caso, permito. A gente vem aqui, a gente pode selecionar que é possível fazer serviços em simultâneos, né? A marcação de serviços simultâneos. A gente tem aqui que eu estou disponível, por exemplo, a cada 30 minutos, mas eu poderia colocar que estou disponível a cada 15 minutos. Se eu estou disponível ou não online, eu posso colocar que sim. E aqui eu tenho a visão de todos os serviços categorias, né? Então, a gente tem aqui manicure, verniz gel, o colaborador é todos, o recurso não precisa, enfim, tem todo o passo a passo. Vocês conseguem colocar também uma fotinha, tá vendo? Já vai para cá com a descrição. Vocês também conseguem editar essa parte de informações em geral, tá bom? Consegue mudar a cor, o tempo de buffer eu posso colocar o que eu preciso de 10 minutos para poder limpar minha bancada. Eu consigo fazer muitas coisas aqui editando no controle de serviços, colaboradores e recursos. Aqui é minha visibilidade online. Então aqui tem o nosso e-mail, o link de vocês, né? Que seria o nome da barbearia de vocês. Então vai ficar www.nuna.pt/ o nome do estabelecimento de vocês, tá bem? Aqui a gente deixa sempre como permitir online e no site quanto na Nuna, tá bom? Assim os seus clientes têm acesso tanto no aplicativo quanto no site, caso vocês tenham. Aqui a gente tem uma mensagem de confirmação, onde vocês conseguem colocar uma mensagem genérica. A sua marcação foi aceite, não se atrase, esperamos você em breve, beijinhos, algo assim. Então é possível colocar também e guardar, tá bom? Essa é a visão então das marcações online. Em seguida, a gente tem o painel de controle, que é uma ferramenta que a gente usa para fazer análise, né? A gente consegue ver quantas marcações foram feitas, em qual período, qual data, em qual mês, se é trimestral, anual. Tem uma previsão de dias ou de semanas, a gente consegue visualizar aqui os meses, né? Antes e depois, a gente consegue colocar uma data. Então, os recursos que a gente vê aqui, o tanto de novos clientes que a gente já adicionou, a gente pode selecionar o colaborador, pode selecionar eu, nesse caso, adicionar condição, mais condições, né? Nesse caso, é sempre colaborador, mas se eu tivesse outros, eu poderia colocar. A gente pode colocar marcações em agenda, sim, é o que eu queria saber. Por colaborador, por serviço, pode colocar mais ainda, SMS enviados, que novos clientes, enfim. E aqui a gente consegue atualizar o gráfico e visualizar aqui de uma maneira um pouquinho diferente. Então, não teve novos clientes, sempre foram os mesmos clientes. Marcações agendadas a gente tem aqui. SMS enviados a gente também tem a mesma quantidade. E o tempo, né? Então, a gente consegue visualizar de uma maneira um pouquinho diferente. Ao lado, a gente tem as mensagens, que basicamente são campanhas. As campanhas normalmente são usadas para alguma data ou anúncio especial que você queira enviar para os seus clientes. Então, se você está abrindo uma nova barbearia, você pode usar as campanhas.
Se você tem uma data como Dia dos Pais, Dias das Mães, Dias das Mulheres, onde você queira dar um desconto, um mimo, fazer algo diferente, algo especial, incentivar os seus clientes a virem, é uma mensagem extra de SMS que eles vão receber no telefone deles. Então, a gente tem como selecionar todos os clientes, ou todos os colaboradores, desculpa, no caso, só eu, né? A gente pode colocar um serviço em específico ou todos. Nesse caso, eu quero todos. Se é o cliente de ontem, de hoje, de amanhã que eu quero atingir, nesse caso, eu quero o de todos os clientes, de todos os tempos possíveis. Eu posso exportar ou não uma lista no Excel ou enviar direto, tá bom? Pra gente ter uma noção e ter tudo bonitinho no Excel. A gente consegue ver o estado. O estado funciona para mensagens que forem enviadas para SMS, tanto por confirmação ou qualquer coisa do tipo. Se é uma mensagem de SMS, você consegue ver o estado aqui, tá bom? Se ela foi enviada ou não, qual cliente foi, qual é o contato, por quê, o que foi, qual é a mensagem que foi enviada, por que ele recebeu ou não. A gente tem todo um acesso aqui, tá bom? Então, basicamente, em mensagens, essa é a função de campanhas e estados. Em seguida, a gente tem as definições. Eu vou tirar a minha câmera para vocês conseguirem visualizar, tá bom? Nessa parte aqui de baixo, em definições, a gente tem o painel geral, tudo que a gente tem legal, né, da nossa empresa. A gente tem o logo, o nome e o idioma preferido. A gente tem um espaço, se a gente quiser mais de um espaço, é só vir aqui em local de trabalho. Novo local de trabalho, a gente cria um novo espaço. Integrações, a gente tem calendário da Google, né? Que é a integração do calendário da Google com a Nuna. E a Teia, que é uma parceira nossa para o TPA, tá bom? Informações, a gente tem aqui o idioma, né, predefinido, o número de contato. A gente tem aqui a parte da subscrição, onde vocês conseguem clicar aqui e gerir a conta de vocês com os valores, com as faturas que ficam disponíveis aqui para fazer o download e visualizar sobre o que é cada uma. A gente também tem a parte de funções, a gente pode criar novas funções, no caso eu criei gerente e recepção, mas para criar é só colocar o nome da função e guardar. Vamos supor que eu queira teste, só para vocês verem como é fácil. E já fica aqui o teste. Eu vou apagar, tá bom? Porque eu não quero. E para editar a função daquilo que o seu colaborador pode ou não ver, é só dar um check, tá bom? Assim ele já mostra aqui em termos de calendário, clientes, utilizadores, vendas, relatórios, outlets, definições, tudo que o cliente pode, o seu colaborador pode ou não fazer. O proprietário ele sempre tem acesso a tudo, mas os colaboradores, gerente e recepção, a gente consegue editar da maneira que a gente bem entender, tá bom? Depois a gente vem o ponto de venda. Se a gente tivesse mais pontos de venda, né, mais lojas abertas, apareceria aqui embaixo. A gente pode colocar o logo, né, também. Calendário, a gente vem aqui o horário e o fecho, às 9 da manhã até às 6. O tempo, né, do calendário é de cada 15 minutos, um cliente pode vir fazer uma marcação. E é o nível do calendário de Zoom, né, se é muito grande ou muito pequeno. Aqui são os SMS. No caso, eu personalizei para cada colaborador receber o nome, mas se eu não quisesse, eu vim aqui e não apareceria, tá bom? Eu guardo e pronto. Essa é a visão geral, tá bom? Eu vou voltar a aparecer aqui. E foi isso, gente. Então, a demonstração geral de todas as funções, ou quase todas as funções, né, da nossa plataforma. Se ficou alguma dúvida ou se ficou algo por falar, vocês entrem em contato com a gente também, para a gente conseguir responder. Espero que tenham gostado e consigam ter muito sucesso e consigam seguir com essa nova etapa para sua agenda e para o seu negócio. Um beijinho e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!